Boa noite, professor. Boa noite. Então, a prova a gente faz uma entrega comum, igual os exercícios que a gente está fazendo? Não. A prova ela vai ser uma entrega igual à prática VPL, tá? Então, a prática Tá. VPL, cadê? Vamos colocar ela aqui, ó. Mas é tudo assíncrono, então, né? Tudo assíncrono. A prova também, tranquilo. a diferença é só que vocês vão ter um prazo menor. Enquanto na prática 3 vocês têm um prazo grande para entregar, né? A prova são 48 horas. Então, assim que a prova estiver disponível aqui, ela vai estar disponível no horário da aula. Então, a quinta-feira, às 19 horas, a prova vai estar liberada. Aí vocês vão ter 48 horas para fazer a prova, como vocês têm para fazer as práticas. Então, não tem aquela história de, assim que eu clicar, eu tenho 2 horas para terminar, não tem nada disso. É igual uma prática, igual a VPL, só que em vez de ter esse prazo gigante, é prazo de 48 horas. Pode fazer, pode dormir, pode parar, salva, continua, tá? Essa aqui é a ideia, tá bom? O feedback que eu estou tendo do pessoal que está em PDS 2, né, que foi da PDS 2, dos professores, inclusive, é que esse sistema está funcionando muito bem. Os alunos estão chegando lá sabendo a matéria, tá? Embora alguns, a maioria, né? Alguns estão tendo dificuldade, porque eu já expliquei para vocês na aula de apresentação do curso, é muito fácil colar. Tá? É muito fácil colar, infelizmente. Então, você pode contratar um programador, você pode copiar e desenvolver um método para criar questões diferentes, tá? E eu não sou detetive, não vou ficar perdendo meu tempo com isso. Agora, você vai penar, se você fizer assim, você vai penar nas disciplinas subsequentes, tá? Então, vamos, assim, com calma. Mas, se você fizer aí tranquilo, tem tempo. A ideia é de 48 horas justamente para ninguém precisar colar, né? Então não tem desespero, é uma prática. Então você vai lá, faz a prova, dedica, né? E no final aprende e vai conseguir consolidar sua carreira legal aí. Tá. Mais alguma coisa, Rafael? Só isso mesmo? Agora a minha dúvida era sobre a matéria mesmo. Rafael, tá Sim, perguntando? Ô, sim. Rafael, pode falar. Eu botei uma imagem eu tirei um print da aula, que é Sim, exatamente a minha dúvida. Se lá eu no puder. chat? Tá no chat. Ótimo. Eu vi esse print aqui. Calma aí. Ver se eu consigo abrir. Vou abrir. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Ótimo. Então, eu peguei a ideia que vai de -8, porque ele é um signed e vai de -8, aí até 7, né? Que dá no total Isso. os 16. Só que eu não Isso. entendi a questão dessa conta, assim, eu me perdi porque começou em... Tá. Eu me perdi nessa conta. Tá, então calma aí, deixa eu só tentar lembrar o que é isso aqui. Isso aqui é quando a gente falou de modificadores de tipo e de erros de overflow, foi isso? Porque Sim, eu não sim. lembro, né? Então, vamos junto aqui, que aí você tenta esclarecer minha dúvida. Então, essa primeira parte aqui, ó, vamos lá. Essa primeira parte aqui, eu mostro a representação do maior inteiro possível, certo? Sem qualquer modificador, Perfeito. considerando que eu tenho só 4 bits. Então, um bit é para o sinal, os outros todos eu coloco 1, vai dar esse número 7 aqui. Até aqui tudo bem, né? Sim, sim, sim. Beleza. Aí o que a gente faz? E tem aquela práticazinha, né? Aquele exercíciozinho para explorar esse overflow, ver o que acontece. Então, a gente vai simular um overflow. Então, o que o overflow está fazendo? Eu tenho esse aqui, né? O 7 é o maior inteiro possível. Eu não me preocupo com isso e tento somar mais um. Vamos ver o que acontece quando eu somo mais um nesse maior inteiro possível. O que vai acontecer por debaixo dos panos, tá? E tá aí a beleza da coisa. E por que tem que ter tanta preocupação com essas notações, complemento de 122, complemento de 127? Tudo isso é feito de forma bem pensada para que as operações sejam feitas e mantenham a representação dos bits consistente. E é isso que acontece, olha, quando eu somo não existe um condicional, um if, qualquer tipo de tratamento lá no processamento, no compilação, para que essa operação não seja feita. Ela vai ser feita. E ela é feita, tá? Eu tenho 4 bits, somo 1, então 1 com 1 dá 0 vai 1, 1 com 1 dá 0 vai 1, 1 com 1 dá 0 vai 1, né? E aí o meu número final da conta é esse daqui, tá? É o 10000. Que Até até aqui tudo aí bem? é uma situação signed, né? Pois é, isso que é legal, isso que é importante a gente prestar atenção, tá?
é um pouco que a gente discutiu na outra aula de dúvidas também, que gerou aquele tanto de confusão, aquele erro que eu cometi também, né? Então, o que acontece? A representação unsigned e signed, ela serve basicamente para você gerenciar o seu código na hora da impressão também, tá? Mas as representações inteiras de signed e unsigned, elas são as mesmas. Então, essa representação aqui, ó, né, 1000, é uma representação signed, né, com sinal, e ela é do número -8. Então, aquela coisa que a gente faz, né? Vamos voltar e ver que número que é esse, né? Aí você pega o número, né? Tira 1, inverte os bits, né? Isso aqui dá o 8, tá? Então isso daqui, ó, esse -8 que está aqui é a representação complemento de 2, tá? Complemento de 2 do número -8. Então, se você quiser testar, né? Você não precisa sem fazer o inverso, você faz a conta, né? O que é o 8? O que é o 8 binário? O 8 binário é esse aqui, ó, 1, 0, 0, 0. Vamos inverter os bits, 0, 1, 1, 1, né? Vamos somar 1 agora. Vamos somar a 1. Somamos 1 aqui. Beleza, né? Aí depois de fazer essa conta, então, vou até apagar isso aqui para não errar de novo, hein? 1 com 1 dá 0, vai 1. Com 1 dá 0, vai 1. Com 1 dá 0, vai 1, né? Tá aqui, ó. Então, essa representação aqui, que representação que é essa aqui? Não, eu fiz coisa errada, né? Eu fiz aqui do 7, não é isso? Vacilei. Então, calma aí. Vacilei. Eu sempre me embanando com esses negócios. Calma aí, deixa eu apagar isso aqui. Vamos voltar para cá. Vacilei. Então, eu quero o 8, o -8 em binário. Vamos fazer o -8 em binário. O que é o 8 em binário? Vamos lá. O 8 em binário vai ser... Talvez esse aqui esteja errado, né? Vamos ver. Não, acho que vai estar certo. 1, 0, 0, 0, né? 1, 2, 4, 8. Vamos fazer o -8 em binário. O -8 em binário vai ser o 0. Não, tá certo, gente. Foi, tá certinho. Inverti os bits, né? Somei 1. Aí volta para a mesma coisa, né? Volta para a mesma coisa. Isso foi coincidência ou... 0. De certa forma, né, é uma coincidência, né? Só que é uma coincidência, né? Talvez por causa disso daqui, talvez por causa disso daqui, né? Porque é um número que só tem um único 1 aqui, né? Que é uma potência de 2 direta. Deve ser, tá? Essa é uma boa questão. Quer ver? Vamos fazer olha só, vamos fazer pode fazer para o 4, né? O que é o 4? O 4 é esse cara daqui, ó. Ah, quer ver? Quer ver o que está acontecendo aqui? Tudo isso aqui, na verdade, Rafael, é porque eu não estou invertendo esses bits aqui também não, ó. Tá vendo, ó? Então, na verdade, esse aqui é o 8. Depois eu vou fazer essa inversão aqui também, né? Então, na verdade, se eu tivesse todos os 32 bits, eu estaria invertendo esses bits aqui também, ó. E na soma, aqui, de novo, aqui eu inverti, né? Somei 1, deu 1 aqui, e aí o -8 é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui que é o -8. E o maior? Desculpa, só para complementar. Essa representação só fica -8 assim porque eu tenho 4 bits só. Se eu tivesse 5 bits, ela iria até aqui, eu teria esses dois 1s aqui. É isso, tá? Que bom que eu não estou ficando doido, tá bom? Qual é a sua questão? Qual que é? Desculpa, eu não peguei. Te interrompi. Como está acontecendo uma anotação de complemento de 2 ali naquele caso de 8 bits, aqueles 1 da frente ali só fazem parte da conta, não fazem parte nenhuma, nada de sinal, né? Nada, né? Não, pois é. Então, vamos lá. Você está falando Vamos pegar a representação completa. Vamos supor que eu não tenha 4 bits só. Vamos supor que eu tenha 5 bits, certo? Se eu tenho 5 bits, quem que vai ser o nosso -8? O 8. Eu vou pegar o 8. Quem que é o 8? É esse. Só para ver. Vamos fazer tudo direitinho de novo, ó. O 8 vai ser esse cara daqui. Vou inverter tudo. Então, vai ficar isso daqui, né? Inverti. Paguei aqui para não confundir. Somei 1.
Depois que eu somei 1, vai ficar 0, 0, 0, 1, 1, e acabou. Então, essa representação aqui, ó, Isso é menos 8, né? É o menos 8. E aí o maior valor ali é o sinal, perfeito? Tá. Essa aqui é a sua dúvida. Em relação ao esse bit que você está falando, né? Isso aqui é o sinal, o que representa isso? Se eu estou falando de um int, de uma representação int, esse bit mais significativo, mais à esquerda aqui, é o bit do sinal. Então, nesse caso aqui, é o menos 8 mesmo. Ponto final. É a representação do menos 8. Só que aí, no caso da representação completa, seria o 32º, né? Exatamente. Aqui é só para a gente simplificar a ideia, né? Exatamente. Se for um unsigned int, esse 1 aqui deixa de ser um bit de sinal. Então, esse número aqui... E aí dobra, né? Exatamente. Esse número daqui, ele vai ser igual ao que número? É o 16, não é isso? Não, 16 não. Esse aqui é o 8... Não, é o 24, né? Vai ser igual a 24. Né? Porque aqui são 16 com 8, 24. Então, aí, no unsigned int, essa representação aqui, depois desse overflow, na verdade, depois dessa soma aqui, né? Vai ser igual a 24. Tá? Então, resumindo, se eu tenho 5 bits, e nesses 5 bits eu represento o inteiro dessa forma, se é um int, isso aqui equivale ao menos 8. Se é um unsigned int, isso aqui equivale ao 24. Faz sentido? Sim. Isso se chama aritmética computacional, professor? Aritmética computacional? Eu não sei se o nome disso é aritmética computacional, não. De verdade, não sei. É que eu tava Onde é que você leu isso? Não, é que eu estava buscando uns livros assim, e esses livros que normalmente com esse título, eles falavam, pelo menos no índice, né, que eu ainda não tive tempo de abrir, infelizmente, eles citavam os tipos, né, já citavam ali as divisões do índice eram sobre os tipos do C. Ah, legal, legal, bacana, faz sentido, tá? Se você quiser voltar para as explicações mais fundamentais, tá? Dessas representações de bit, e um pouco relacionado com aquela dúvida que algum de vocês teve sobre por que é sempre potência de 2, né? 16 bits, 32 bits, que eu não soube responder. Eu pesquisei, eu procurei, conversei com colegas meus, e ninguém tem uma resposta, mesmo aqueles que eu conversei, onde eu pesquisei, ninguém tem uma resposta teórica para justificar isso, não. Parece que é uma coisa mais de compactação, de encapsulamento e de notação mesmo, tá? Mas eu tenho quase certeza que se você for procurar isso aqui, ó, se você for estudar isso aqui, ó, teoria, tá? Informação. O DCC, inclusive, tem uma disciplina muito boa, optativa, tá? De teoria da informação, que vocês podem assistir, que fala um pouco sobre compactação de informação. E toda compactação de informação, a pergunta que você quer responder é: quantos bits eu preciso para compactar uma certa informação? Por exemplo, nossa, eu ia entrar num assunto delicado aqui, né, de sexo. Quantos bits precisa para você compactar sexo, né? Vamos esquecer qualquer coisa, só o de nascença ali mesmo. Então, homem ou mulher, tá? Desculpa se eu estou ofendendo qualquer pessoa aí, tá? Vamos colocar só ali na nascença, das coisas, para simplificar. Homem ou mulher. Quantos bits que eu preciso para compactar essa informação? 1 bit é suficiente, né? E aí, dependendo da quantidade de informação que eu tenho, existe, né, e de como essa informação está distribuída, tá? Eu vou estudar quantos bits são necessários para eu representar toda essa informação. Então, tem toda uma teoria por trás que eu imagino que deve ter o background suficiente para a gente entender várias dessas coisas. Porque eu estou percebendo, Rafael, que você gosta desse assunto, queria se aprofundar nisso, não é mesmo? O professor, demais. Desses detalhes assim que me dá curiosidade, me dá vontade de estudar, né? O que eu queria perguntar também para o senhor, que já tem um bom tempo no DCC, assim, caso algum aluno estivesse pensando em não pegar todas as bases inicialmente, talvez
prolongasse o tempo de faculdade e deixasse algumas bases assim por um tempo para pegar algumas matérias opcionais do tipo, é possível, assim? Com certeza, com certeza. Isso é muito diferente, né? A graduação, isso é uma boa pergunta, tá, Rafael? Graduação é muito diferente do ensino médio, do que não existe aquele ano fechado que você tem que passar de ano ou fica. Não, você tem a total liberdade de montar a sua grade. E, principalmente na UFMG, em federais, que você não paga mensalidade, você tem mais liberdade. É claro que tem um tempo, tá? Você tem que olhar isso no seu colegiado direitinho para ver o tempo máximo da sua graduação. Mas se você não superar esse tempo máximo, que eu acho que você não pode atrasar em 50%, né? Então, se o seu curso tem 4 anos, você pode ficar no máximo 6. Eu acho alguma coisa assim, tá? Se você não ultrapassar esse tempo máximo, você constrói a grade do jeito que você quiser, sem problema nenhum, tá? E eu recomendo, inclusive, assim, que se você acha que vale a pena, que você tem esse interesse, faça isso, porque você consegue ter mais tempo para você, para se aprofundar nessas matérias, tá? Para descobrir outras coisas que você tem interesse, optativas, explorar algum projeto pessoal seu, né? A Universidade Federal, é uma pena que a gente está de quarentena, né? E ensino remoto, mas se tudo der certo, semestre que vem já vai voltar para o presencial, é o que eu estou escutando. E aí a faculdade, a universidade é gigantesca, né? Então vocês podem, eu recomendo demais. Vai lá para letras, estudar com o pessoal de lá, faz uma optativa de lá, vai lá para biológicas, né? Faculdade de cinema, de animação, tem uma interação muito grande lá com o DCC também. Então, tem muita coisa bacana para vocês estudarem dentro da universidade. Não precisam ficar se limitado à grade, né? A grade que o curso de vocês deu para vocês, tá? Beleza? Perfeito, professor. Eu achei que tinha um mínimo, tipo assim, você tem que pegar no mínimo Não. tanto da sua grade. É que eu faço elétrica, Aliás, né? eu acho que você faz elétrica, né? Isso varia de curso para curso, tá? Varia de curso para curso. Eu acho que não tem essa limitação, não, tá? Talvez tenha um limite mínimo da sua grade, sim, né? Então, você tá num curso, então, você quer continuar nesse curso, tem que pegar pelo menos uma matéria da sua grade, tem que mostrar que você está avançando, né? Você tem que, todo semestre tem que avançar. Ou então você tranca, você vai lá, tranca seu semestre. Não tenho certeza. Eu não faço parte dos colegiados, não sei como é que estão essas normas hoje. Vale a pena você conferir, tá? Tá bom, professor. Obrigado. Nada. Então vamos lá. Aqui, Rafael Pedro, pode falar. Opa, boa noite. Boa noite. Então, só queria saber quantas questões tem na prova. Não sei ainda, tá, Pedro? Normalmente 5 ou 6, Ah, tá? beleza. Normalmente 5 ou 6. E eu faço o esquema mais ou menos assim. É uma questão muito fácil, que é aquela que geralmente é a primeira, tá? Pode ser que varie às vezes, mas normalmente é a primeira. Uma questão, seja tranquilo, deixa eu começar tranquilo. Aí eu tenho uma outra questão fácil, curta, tranquila, mas que tem que pensar um pouquinho. Aí você tem 2 ou 3 questões médias, talvez nível da prática, né, nível das práticas um pouco diferente, tá? E uma questão mais desafiadora. Não chega a ser tão desafiadora como por exemplo, das práticas, o desafio do CPF, por exemplo, tá? Que foge bem das outras, mas é uma questão que tem casos de contorno, tem algumas situações, algumas pegadinhas que não são pegadinhas, na verdade, né? Mas são casos para você prestar atenção, que pode dar erro numa entrada de dados, você tem que verificar se vai dar erro, né? Então, normalmente assim que é distribuída as questões, tá? Inclusive o nível de dificuldade. Beleza? Entendi. E elas são questões, tipo, o exercício, por exemplo, falar que nem é as práticas, né? Ele te dá uma ordem, você tem que fazer um código que vai fazer o que o negócio pediu, ou é alguma coisa, tipo, analisar um código e tentar achar algo errado, Não, erros não, no não. código. Deixa eu ver se eu até tenho aqui. Aqui, ó, vamos pegar uma prova aqui. Ó. O Vitor vai passar com vocês, tá? Uma dessas provas. Então, essa aqui é a prova 1 de um dos semestres anteriores, tá? E os exercícios são esses, ó. Implemente uma função de não verifica a chave que recebe um float como parâmetro, retorna 1 caso a chave seja maior que 0
seja maior que 0 e menor que 1, ou retorna 0, caso contrário. Então, isso aqui é uma questão de um if, é uma coisa muito simples. Tá aí, você tem que implementar. Tá aqui o protótipo, igual ao VPL, ó. Tá aqui o protótipo, você vai lá no VPL, copia e cola esse protótipo lá e abre a chave e começa a implementar, tá? E sempre assim, implemente uma função, implemente uma função, implemente uma função. É sempre assim. Você tem que criar a função do zero. Beleza? Saquei, valeu. Nada. Vamos lá, Bruno. Eu tinha, na verdade, umas duas perguntas, no caso, por exemplo, Fique à vontade. a prática, eu não sei qual era a direita, mas, por exemplo, tinha que retornar uma função que era unsigned long long. Isso. Então, peraí, eu até sei qual que é essa, porque eu acho que só tem uma assim. Vamos abrir o exercício, porque aí você confere comigo para eu não falar nenhuma besteira com você. Então, prática deve ser essa aqui de operadores. A prática 3, atividade 5, Não aí, é? Então, pode continuar. Aí, no caso, por Esse exemplo, aqui, ó. fazendo, uma coisa que eu não tava conseguindo, que eu acabei, tava dando um erro, né, porque tava dando como... Eu criei uma variável Sim, que era unsigned long long. certo. Eu fiz o 1, operador para dar... Olha só, então vamos lá. Vou implementar aqui junto com você. Essa função aqui, né? Você está tentando implementar, não é isso? Isso. Isso. Então vamos lá. Eu vou acompanhar você aqui. Então você começou a tentar implementar essa função. Beleza, criou aqui. E aí, qual que é a sua dúvida? Eu tinha feito uma variável que era unsigned long long. Unsigned long long. Beleza. Aí eu Uma variável, por exemplo, vou chamar out. Beleza. Simplesmente fazia... Era bem simples. Era e andava para... Usava o operador de usar... Deslocamento, né? Deslocamento. Isso aqui, ó, que você fazia. Isso. Com igual aqui, né? A atribuição. Beleza. Aí, no caso, o que tava dando erro é porque Opa, não é mostrava como... Opa. Mostrava como se fosse... Porque quando eu fazia, mostrava como se fosse long, em vez de unsigned long long. Como se fosse um int, na verdade. É um né? int. Como se tivesse 32 bits só, né? Ela não chegava nos 64, é isso? Isso, ele só passou a funcionar depois que eu coloquei explicitamente o tipo no próprio unsigned long. Perfeito. Fez isso aqui, né? Um typecasting. Aí, Não é no caso, isso? mas no caso, por que isso afetaria direto? Pois é. Sempre tem uma explicação para essas coisas. Essa é uma dúvida comum, tá? Lucas? Seu nome qual que é mesmo? Bruno. Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. É Bruno. Bruno, desculpa, Bruno. Tá vendo? Eu sempre chuto Lucas, que sempre tem uns 15 Lucas por turma. Eu, Lucas, né? Então não deu certo dessa vez. Beleza, Bruno, olha só. Então, vamos lá. Quem que é esse cara aqui? Então, esquece esse unsigned long long aqui por enquanto, né? Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui, ele é um int, tá? É assim que o compilador representa ele. Então, se eu simplesmente escrever constante, ele vai, tá? Ele vai armazenar e lidar com essa informação como se fosse um int. Aí eu te pergunto, quantos bits tem um int? Esse aqui vai ter que estar na memória, né? Esse 1 aqui, que é um int, para você fazer conta em cima dele, essa conta aqui, por exemplo, você tem que colocar isso aqui na memória. Quantos bits que tem um int? Um int teria 32, normal? 32 bits, exatamente. Então, esse 1 aqui é esse cara aqui, ó. 0, 0, 0. Não vou fazer todos, não, dá? 3 pontinhos. 3 pontinhos aqui também, só para, né? 0, 1. Então, é esse cara aqui, é tudo 0 e um 1 aqui, né? Esse é o 1 representado na memória. Beleza? Com 32 bits. Aí, quando você faz isso aqui, você está fazendo deslocamento. Então, se o seu deslocamento é 1, por exemplo, é só 1, ele vai pegar esse 1 e colocar aqui, ó. Certo? Então, o 1 vai virar 2. Beleza? Se for 2, então o 1 vai virar 4. Até aí tudo bem. Certo? Uhum. Beleza.
qual que é o limite desse int aqui? Qual que é o máximo valor que eu consigo trabalhar com esse valor que está armazenado na memória? Pelo que eu testei com o int, era 2 deslocamento até o número 63, 64. Isso se eu tivesse 64 bits. Quantos bits que eu tenho? Quantos 30, bits que o 1 tem? Só tem 32. É por isso, tá? O 1 só tem 32 bits. Então, por mais que você esteja fazendo essa operação aqui, ó, esse cara já está fazendo a operação em cima desse cara daqui. E esse cara só tem 32 bits. Então, por mais que você desloque ele tem um limite, 32. Ele não vai passar de 32. Se você quiser deslocar esse 1 63 vezes, você precisa falar que esse 1, na verdade, não é um inteiro. Esse 1 é um unsigned long. Tá? Outra alternativa é você fazer o aux, receber 1. Aí, aqui que você tem uma variável do tipo unsigned long, aux, que recebe 1. Apesar de que ser 32 bits, quando você faz a atribuição, o aux vai ser 1 também, só que com 64 bits. Né? Aí você pode fazer aux, recebe aux expoente. Porque esse aux agora são 64 bits. Tá claro, Bruno? Sim, Melhorou? sim. Só uma outra pergunta. Pode, vamos embora. Por que você vai andando, vai deslocando, né? Mas Certo. quando você chega no limite, chega no limite, ele fica, por exemplo, 0. Aí depois começa tudo de novo. É isso. Vamos tentar trabalhar com poucos bits para ficar fácil da gente entender. Vamos supor que eu só tenho 4 bits. Né? Se eu faço o deslocamento, vamos fazer um deslocamento aqui de 2. Né? Beleza, se eu faço deslocamento de 2, então o que vai acontecer? Um deslocamento de 1, deslocamento de 2. Então vai ser igual ao que? A 0, 1, 0, 0. Até aqui tudo bem. Né? Aí eu faço um novo deslocamento de 2. Tá? O deslocamento de 1 vai para cá, beleza, funciona. Um outro deslocamento vai vir para cá. Eu tenho bit suficiente na memória? Na memória está lá, ó, eu tenho um endereço de memória, eu tenho 4 espaços para armazenar bit só. Eu estou tentando colocar um bit agora, nesse espaço que não existe. Não existe. Não existe por quê? Porque ele já pode estar ocupado por outra variável. Lembra que na memória, né, a memória é uma sequência gigante de espaços de bits. Então aqui, ó, nesse espaço aqui, eu não posso ocupar esse espaço aqui. Eu não sei o que está ocupado nesse espaço aqui. Então, não vai necessariamente... Isso aqui, na verdade, até é uma boa pergunta, tá? Eu estou falando com vocês, mas eu não sei se, inclusive, ele vai fazer a invasão do tipo, quando ele vai colocar esse bit aqui, uma outra variável que faz acesso a esse espaço vai ser modificada. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não, tá? Eu acho que o bit simplesmente some, viu? Ele não vai se interferir em outras variáveis, não. Mas, então, para nosso efeito, quando você faz esse deslocamento aqui, não existe espaço, tá? Não existe um espaço à esquerda do espaço que eu tinha para aquele número. Então, ele some. Então, se eu fizesse esse deslocamento ad infinito aqui, isso aqui vai virar simplesmente 0. Não é isso que acontece? Uhum. Vira 0 e depois começa de novo. 2, 4. Não, mas aí você tem um 0. Então, se você pegar e fizer isso aqui, ó, 0 deslocamento de 1. Você vai pegar uma representação que é assim, vai deslocar todo mundo um bit. O que vai fazer isso aqui? Ó? 0 vai virar 0, 0 vai virar 0, 0 vai virar 0, e aí você vai ter que continuar tendo 0. Tá? Então, lembra que o deslocamento de bit, né, ele desloca um número inteiro. Então, quando eu tenho essa representação aqui, ó, tá? Esse aqui é a minha variável. E eu faço um deslocamento de 2, o que vai acontecer? Esse bit passa para cá, né? Esse bit passa para cá, esse bit passa para cá, esse bit passa para cá, e esses dois não tem nada o que fazer com eles. Então, isso aqui vai ser igual a 1, 0, 0, 1, que são esses 4 bits que eu consegui deslocar, 0, 0. Ah, entendi. Beleza? Uhum.
Só uma última aqui, Vai lá, vamos embora. que você falou que às vezes vai ter uma condição para poder. Vai ter algumas questões, às vezes, que nós vamos ter que nos preocupar com a entrada de dados. Por exemplo, Uhum. no caso, quando isso aconteceu, você vai avisar para a gente que temos que nos preocupar com isso? Com certeza, tá? Com certeza. Vai estar explícito, tá? Vai estar explícito na prova, escrito na prova. E aí, qual que é a fonte do problema maior? Por que que o pessoal erra? Porque o pessoal não lê, tá? Então, vamos pegar aqui essas questões, tá vendo? Ó? Aqui eu acho que nem sei se tem muita coisa, tá? Não, aqui é a outra prática, tá? Depois eu... Deixa eu ver se prova, acho que não tem nada aqui, não. Tá, mas na prova, às vezes os enunciados, não na primeira prova que é mais de boa, tá? Mas na prova 2 e na 3, o enunciado às vezes é um pouco maior, justamente porque eu tenho que escrever essas condições de contorno. Aí eu escrevo elas lá, tá? E aí depois de escrever elas lá, você tem que ler, e normalmente tem exemplos também, fala assim, olha, se a entrada for menor do que zero, então a sua função, nesse caso, ela não deve retornar esse valor que ela deveria retornar. Ela deve retornar, por exemplo, -1. Está escrito isso lá. Tá? Aí você vai ter que ter uma condição. If x igual a zero, retorne -1. Colocar isso lá no começo da função. Tem que escrever esse códigozinho lá. E aí, muitas vezes, você né, pula essa parte né, no enunciado, você distrai. Então, isso é comum. Por distração, às vezes, você não pega. Tá? Tá, entendi. Na verdade, é só porque você tá anotando? Anotando as perguntas? Não estou anotando as perguntas. Você fala aqui, né? Então, não estou. Porque isso é bom, né? Qual que foi a primeira pergunta? Do Rafael, né? Do Rafael. Rafael, me ajuda aí. O que você perguntou mesmo? Vamos aproveitar esse tempo aqui. Eu fiz a pergunta sobre a aula de limites e modificadores. Tá. Pergunta sobre limites de Um overflow, né? variáveis e modificadores de tipo. Ótimo. Aliás, eu poderia fazer uma pergunta rapidinho sobre esse pensamento do que o senhor estava explicando para o rapaz? Claro, para o Bruno, claro. Pode terminar e aí eu faço. Então vamos lá. Qual foi a sua pergunta mesmo, Bruno? Como eu estou bem velho, minha memória era dura mais ou menos 10 segundos. Depois eu não lembro mais das coisas, não. Essa pergunta foi do fast poll, né? Do unsigned long long, né? Questão 5, prática 3. Beleza. Unsigned long long. Beleza. Então, são essas duas perguntas por enquanto. Tem questão de prova, tal, mas isso aí eu vou deixar. Não vou precisar colocar aqui, não. O Rafael, então pode. Só para o senhor não. Vai, fala. O senhor vai manter o desenho? Senão eu pergunto depois. O desenho já sumiu. Então pode. Tá. Mas não, era só para confirmar. Novo, não. Era só para confirmar, já que a pergunta dele foi do Bitwise, né? As questões. Isso. Tá. Ali aconteceu isso porque era um unsigned, né? E porque a gente tem uma alocação de memória limitada ali sempre, para toda variável, a alocação de memória, né, ela é limitada. Você nunca vai ter uma alocação ilimitada para esses tipos primitivos em C principalmente, tá? Você pode até criar uma variável do tipo dinâmica, uma lista dinâmica. Vocês vão ver isso em estrutura de dados, um pouco em PDS-2, que é como é que você cria uma lista de números infinita, tá? Então, aí o limite seu vai ser para a quantidade de memória que você tem. Mas aí, se fosse um signed, ele entra na primeira pergunta que eu fiz, né? A gente joga o complemento de 2 e aí ele torna um... Tá. Você está falando assim, se eu faço deslocamento e não é unsigned. Aí eu estou fazendo deslocamento. Exatamente. Aí ele joga para o máximo... Não, máximo não, o mínimo, né? Porque é o maior negativo, né? Olha só. De novo, a gente não tem que preocupar... Não existe tratamentos especiais. Quando eu faço deslocamento, tá? Vamos esquecer que é um unsigned. E aí, se não é um unsigned, eu tenho só 5 bits, por exemplo, esse valor aqui, ó, tá? Esse é meu valor 2. Signed, long, e eu faço um deslocamento de 1, 2, 3, tá? Eu faço um deslocamento de 3. O que vai acontecer? Esse espaço aqui, ele pertence à minha variável. Ele está previsto,
Tá? Não é um unsigned, então isso aqui é o bit do sinal. No entanto, depois que eu faço o deslocamento, como é que fica meu número? 1, 0, 0, 0. Depois do deslocamento. Tá? Agora, que número que é esse? Esse número, se porventura eu imprimir ele com um porcento U, tá? Ele vai interpretar isso aqui como se fosse um unsigned long long mesmo. Igual a gente está acostumado, o número positivo 16, e tal. né? Isso. Agora, para efeito da variável, isso. Agora, para efeito da variável, né? E isso daqui, ou se eu fizer uma impressão tradicional de inteiro, isso daqui vai ser interpretado como um bit de sinal. Então, esse aqui é um número negativo, E aí tá? tem E o esse aqui vai complemento, né? ser provavelmente o menos 8, né? Isso aqui vai ser o menos 8. Não, o menos 8? Não, isso aqui são Menos 8 que a gente 7, fez, né? não é? Exatamente. Ou é o menos 16? Tá, você entendeu, né? O menor número negativo que eu conseguiria representar. Não, eu acho que é o menos 18, é o menos 16, tá? Porque o menos 8 é esse aqui, ó. Esse aqui é o menos 8. Esse aqui é o menos 16, provavelmente. Porque eu tenho 5 bits, tem um bit a mais. Ah, tá. Tá? Lembrando que 7, quem que é o 7, que é o limite superior com 4 bits? É o 0, 1, 1, 1, né? Entendi. Beleza? Obrigado, professor. Nada. Vamos lá. Daniel, pode perguntar. Deixa eu só escrever isso aqui também. Mas essa questão aqui é deslocamento de bits para tipos unsigned. Beleza. Daniel, pode perguntar. Boa noite. Boa noite. Então, eu tive uma dúvida que eu comecei a fazer a prática 4 ontem. Perfeito. Vamos abrir Eu ela tive aqui. Aí você monta 3 arquivos, né? Que fala ali na prática. Ah, sim, isso. Aí beleza. Aí quando eu tava fazendo o teste prática 4, Isso, esse cara aí daqui. eu tava com dificuldade, aí eu fui ver a resolução, né? Que mostra Aham. a resolução das Sim, práticas. perfeito. Aí o professor Monitor, colocou, o Otávio. monitor, isso, monitor. Aham. Ele colocou na int main, entre parênteses, int rgc, vírgula char, Aham. const, Aham. asterisco, rgv. Aí eu queria saber o Aham. que é isso, que eu não faço ideia, não entendi nada. Tá. Isso daí, qual que é o seu... Daniel? Ô, Daniel, isso daí é uma forma de você transmitir informação do terminal para o seu programa. É só isso. A gente não vai precisar disso. Só lá na última prática, quer ver, ó? Tem uma prática disso. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. É de arquivos com valores textuais. É um zip. Acho que tem slides aqui, ótimo. Que eu acho que nesse slide eu falo disso também. Deixa eu ver. Lá no final. Aí, tá vendo? Eu explico a história do argc, do argv, tá? É esse main aqui, ó. Tá? E aí eu vou explicar para vocês esse negócio direitinho. Mas só para Entendi. efeito de vocês, né, para vocês ficarem tranquilos em relação a isso, vou mostrar isso aqui na prática. Mas se no lugar aí eu colocasse só entre parênteses, não colocasse nada, só o parênteses fechado, aí funcionaria Do mesmo jeito? jeito. Do mesmo jeito. Isso aqui são Tá. argumentos de funções, igual esse aqui é um argumento, tá vendo? Então aqui é um argumento padrão da função main para você transmitir informação do terminal para o seu programa. Então, olha só, eu vou imprimir aqui o argc, ó. Ó o argc aqui, ó. /n, argc, e aí eu vou imprimir aqui o %d, tá? %d, argc. Só isso que eu vou fazer aqui, só para vocês terem uma ideia. cmd, cd desktop, cd ps1, e aí gcc dúvidas.c.
Beleza. Olha só, vou executar o A. Tá? Só digitei A.exe. Olha o argc, 1. Esse aqui é um número inteiro. O que representa esse 1 aqui? É o número de palavras escritas nessa chamada daqui. Quantas palavras eu escrevi? Só o A. Agora, se eu escrever assim, por exemplo, quem lembra? Vocês não lembram, tá? Mas tinha um compactador de programas que a gente tinha nos primórdios da computação, era esse cara aqui, ARJ, tá? ARJ. Aí quando você queria compactar um arquivo, você ARJ, né, instantes.exe, que era o joguinho, aí você menos x, você colocava uns parâmetros, menos x, menos alguma coisa, que eram os parâmetros desse programa de compactação. Então, quando eu escrevo essas palavras todas, o argc, ele captura cada uma delas, cada uma vai estar aqui no argv, tá? Então, o argv0 é o A. O argv1 é o instance.exe. Não preocupa com isso ainda, porque eu acho que é muita coisa. Por isso que eu não estou mexendo muito com o argv, que eu acho que vai só gerar confusão. Agora, o argc é fácil, é um inteiro que representa exatamente um número de palavras que eu escrevi. Palavra A, a palavra instance.exe, o menos x e o menos v, 4 palavras. Ou seja, a minha chamada do A.exe tem 4 argumentos, incluindo o exe do programa. Beleza? Ah, entendi. Mas esse A aí, no caso, se eu renomeasse ele, aí o argc ia dar o número da palavra que eu coloquei? Pode renomear, ó. GCC dúvidas.c menos O, né, teste.exe. Aqui, ó. Teste, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Teste.exe, tá? Então agora eu criei o arquivo teste.exe, igual um rename, só criei um exe diferente. E de novo, escreva as palavras aqui, ó. Quantas eu quiser. Bati um enter, o argc captura, tá? E captura só o nome. Então, quantas palavras eu escrevi? 1, 2, 3, 4, 5 palavras. É o valor do meu argc. O argc não se preocupa com os nomes, sim com a quantidade. O argv não. Então, esse argv aqui, o argv0, que é a primeira palavra que eu escrevi nessa chamada, é o teste.exe. Tá? Ela é essa palavra aqui. Beleza? A próxima palavra é esse cara daqui. E aí isso serve justamente para eu poder comunicar. Olha, eu quero compactar o arquivo stunts.exe, eu vou usar esse método daqui e vou usar esse argumento aqui. Aí você pode colocar isso no seu programa. Ah, se o stunts.exe, então abre lá o arquivo stunts.exe para mim. Tá? Vamos lá, vamos pegar os bytes dele, vamos usar essa compactação aqui do menos x. É isso. Beleza? Ah, tá, beleza, então. Então tá, obrigado. Nada. Mais alguma questão, gente? Daniel? Acho que é eu mesmo que tô com a mão levantada, eu vou Você que estava abaixar, com a mão, gente. né? Beleza. Joia. Eu vi o que vocês estão falando aqui no chat. Mão levantada é só você mesmo. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa que eu possa ajudar. Senão a gente vai quintar, gente. Vamos, todo mundo... Quintar é cringe, né? Que vocês falam. Não pode falar mais isso, não, né? Bem, vamos ver aqui. Eu ainda não li VPL. Deixa eu matar da minha mensagem. Quer dizer que o URI, às vezes, tem outros tipos de soluções que não estão nos exemplos que precisam ser cumpridas. E ainda que der errado, a gente até achar quais são. Fiz no horários data que foram um inferno. É isso aí mesmo, Paulo Vitor. O URI é complicado, viu? No VPL, igual o Vitor falou, dá para você... Eu tento ter todo o cuidado do mundo para vocês não perderem pontos com formato. Por isso que nas minhas provas, a maioria das questões envolvem funções que retornam números, né? Valores numéricos. E não string, e não texto, não tem que imprimir. Agora, quando isso é necessário, e às vezes vai ter que ser necessário, infelizmente, aí eu deixo explícito direitinho, crio alguns casos de teste para que você não erra por questões bobas, tá? Que mais? Esse aqui é o Vitor que está discutindo, muito bom. O Vitor tá dominando o chat aqui, então tá tudo resolvido, né? Beleza. Vamos voltar aqui, tem mão levantada de novo. Lucas, pode falar.
Só seguindo um pouco no que o Daniel estava falando ali, Sim, sobre esses argumentos, que é só uma dúvida, se for muito complicado, não precisa responder, não. Porque, sem tipo assim, problema. que você falou que o argc conta as palavras e o argv salva as palavras, no caso, que você digitou. Isso. Você pode, por exemplo, usar isso como parâmetro para você identificar uma opção, por exemplo? É É exatamente para exatamente para isso isso? que funciona. Olha só, nesse exercício aqui, essa prática que eu acho muito legal, eu adoro essa prática daqui. O que vocês vão ter que fazer? Isso lá para frente, tá? Vocês vão criar, vocês vão ter que fazer um programa para, para manipular registros de alunos em diversas disciplinas. Então, vai ter um arquivo, por exemplo, gaal.txt, com os nomes e as notas dos alunos de Gaal, aeds1.txt, com as notas e os nomes dos alunos de aeds1, e assim por diante. E aí, o seu programa, você vai manipular o que você vai fazer nos seus dados a partir desses argumentos de entrada via terminal. Então, por exemplo, isso aqui vai ser uma chamada, ó. Cadê? Aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Opa, vamos pegar uma aqui, ó. A.exe, menos D, Gaal, menos M, N e menos E. O que é isso aqui? Quando você digitar isso no terminal, você vai indicar que você quer manipular essa disciplina, Gaal, né? Menos disciplina, Gaal. Então você vai ter que pegar esses argumentos e processar. Ah, tá, é o Gaal, então é o Gaal.txt que eu tenho que abrir. Você vai indicar que você não quer usar esse menos M aqui, que provavelmente é modificar notas, tá? E você quer executar essa operação menos E aqui, que deve ter alguma explicação para ela, que eu não lembro mais o que é. Cadê? Modo W. Vamos lembrar. Tem um E aqui. Até aqui, ó. Tem um help também. Ó. O E, ó, para editar a nota de um aluno. Então, o M é para mostrar ou não a média das notas. Então, não é modificar, não. Mostrar ou não as médias dos alunos. E o E é para editar a nota de um aluno. Tá? Então, vocês vão aprender a lidar com esses argumentos, argc e argv, e eles servem basicamente para isso, para que o usuário, né, possa, via linha de comando, executar as operações que ele quiser ali em cima do seu programa. Então ele é como se Beleza? fosse tipo um scanf antes da execução. Exatamente. É um scanf antes da execução, uma chamada via script ali mesmo. Tá, entendi. Obrigado. Beleza? Brendo, pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida aqui, já que ninguém mais tem dúvida. Assim, Vamos qual lá. seria a diferença em C de uma array para uma list e uma linked list? E por que a linked list em C é tão não intuitiva de criar? E se a gente vai ver isso na matéria? Então vamos lá. Vamos lá. Linked list em C. Ô, Vitor, fala aí para nós. Existe linked list em C? Acho que não, Não existe nada em C. Exatamente. Então, linked list não é uma estrutura da linguagem C. É uma estrutura de C++, tá? Em C++ você tem essa noção de classes, e aí você pode criar essas estruturas mais complexas. Por exemplo, uma linked list. Em C, a gente tem uma coisa só, que é um array, ou um vetor. A gente tem esse cara aqui, ó. Eu quero, por exemplo, criar uma lista de inteiros. A única coisa que eu posso fazer com a linguagem mesmo é criar esse cara. Eu vou criar aqui um int. Gente, não preocupa, tá? Isso aqui é matéria depois da prova. Me dá uma lista de inteiros V com 10 posições. Aí ele registra para você. Ou então, você pode fazer algo parecido com uma linked list, tá? Você pode criar com o que a gente vai aprender também depois da segunda prova, que são esses caras aqui, ó, struct. Tá? Aí fica bem complicado. Eu posso criar um struct list, tá? Um struct list. E aí, nesse tipo de dado lista que eu vou criar aqui, eu preciso manipular ponteiros para que eu tenha, por exemplo, vou ter aquela noção de nó, vou ter uma noção de nó, tá? Uma noção de espaço de memória, em que aqui eu tenho uma informação válida, por exemplo, um inteiro 10, e eu tenho uma outra informação que é um endereço de memória de uma próxima
de um próximo nó dessa lista, que tem, por exemplo, aqui o número 8, que vai ter um endereço de memória para uma próxima, tá? Essas coisas daqui, a gente não vai ver, muito provavelmente, em PDS-1. Vai depender, claro, porque se vocês empolgarem demais com isso, o professor empolga também, aí quem sabe a gente não pode brincar disso em uma prova. Pode ser que isso aconteça, porque o material, a teoria para construir esse cara daqui, vocês vão ter, tá? O que precisa para criar esse cara? Struct e ponteiros. Se você tem struct e ponteiro, se vocês vão saber disso, acabou, dá para criar uma lista, tá? Agora, é um pouco chatinho a programação, né? Aí entra numa parte algorítmica meio chata, porque como é que você insere elementos na lista, retira elementos da lista, cria a lista, procura elementos nessa lista, ordena a lista. Tudo isso são conceitos um pouco mais complicados, tá? Que aí, na disciplina de estrutura de dados, vocês vão ver isso com muita calma. Com muita calma. E vem, inclusive, diferentes tipos de estruturas dessa natureza. Uma lista simples, uma lista encadeada, duplamente encadeada, né? Que você tem a informação tanto do próximo quanto a informação do elemento anterior, tá? Pilhas, filas. Então, essas são estruturas de dados mais complicadinhas que aí a disciplina de estrutura de dados vai encarregar de ensinar para vocês com calma. Aqui em PDS-1, a gente vai nos limitar a listas desse tipo aqui, que é o que a linguagem em si oferece, tá? Eu quero um espaço de memória para guardar número, vou reservar esse espaço, venho aqui e falo assim, não, eu quero guardar, no primeiro elemento dessa lista, eu quero guardar o valor 1. É assim. Então, vem aqui e coloco um aqui, acabou. Tá? Sem a remoção, não tem como você remover elementos aqui, você mesmo vai ter que gerenciar esse espaço, é um pouco mais baixo nível. Eu acho que funciona muito bem do ponto de vista didático, vocês entenderem, de novo, a organização de listas lá na memória, né? Aprender a organizar isso aí melhor, tá? É o fundamento mesmo. Aí depois que vocês entenderem bem isso, aí dá para entender melhor, né? Dá para a gente começar a falar dessas estruturas mais complicadinhas aqui, tá? E já adianto para vocês, uma vantagem é que, ó, essa aqui, a priori, dessa forma aqui, você tem um espaço limitado, é 10 e ponto final. Aqui é o espaço teoricamente infinito ou até acabar a sua memória. Beleza, Brendo? Beleza, senhor. Entendi tudo certinho. Entendeu? Muito Show. legal. Beleza. Lucas, pode falar. Só que você chegou a citar o struct, eu queria só saber, tipo, em C existe classe? Não, em C não existe classe. Então é sempre dependente do registrador, no caso. O que você chama de registrador? Registrador lá do processador mesmo? Não, registrador não. É struct, né? Não, é registro. Não. É que tem o nome em português do struct. Não, em português é registrador. Não, tanto que eu nem uso esse nome, registrador, tá? Eu, na minha opinião, assim, se eu pudesse, eu daria esse curso todo em inglês, porque quando vocês forem procurar por material, né, de programação, a maioria tá em inglês, então é difícil aprender em português depois para o inglês, onde é que tem a maior quantidade do material. Então, assim, para várias dessas palavras, struct, eu sempre vou usar e falar struct mesmo com vocês. Mas, em relação à sua pergunta, não tem classe. Na linguagem C++ tem classe. Em PDS2 é C++, então não fiquem preocupados. Todos esses conceitos vocês vão ver lá em PDS2, tá? Agora, em PDS1, se a gente quiser fazer coisas parecidas com o que os objetos fazem, é só com os structs mesmo. Tá? Ou então eu posso criar, inclusive, uma biblioteca, tá? Que simula ali uma classe, tá? Não é legal, você não é igual, não tem aquele conceito de objeto que você pode manipular, transferir para uma função, transferir para um processo, tá? É um pouco diferente, mas dá para simular direitinho, tá bom? Mas no caso, tipo, o struct, ele não tem um construtor, né? Então você pode criar, tipo, de qualquer jeito ou ele é obrigatório você preencher todos os espaços? O struct, ele é somente um novo tipo de dados. É um tipo de dado composto. É isso. Então, a gente tem int, a gente tem float,
Tá? A gente vai ver os arrays daqui a pouquinho, que são esses vetores, né? Os structs são tipos de dados compostos. É um tipo de dado, por exemplo, pessoa, ou então aluno. Então, para simplificar, né? Eu crio um tipo de dado aluno, struct aluno, e esse struct aluno, ele não é um int, ele não é um float, ele é o quê? Ele é um conjunto de valores. Então, ele tem uma informação, um int da matrícula do aluno, ele tem um int da nota dele em PDS-1, ele tem uma string ou um texto que é o nome desse aluno, tá? E aí eu posso colocar quantas informações eu quiser. Mas note que isso é um tipo de dados. Vai ser, não tem exatamente um método associado a ele. É simplesmente um tipo novo. Igual tem int, tem float, vai ter esse struct com várias informações misturadas, tá? E associadas a essa entidade. Aí eu posso criar uma variável desse tipo, ó. Aluno Pedro, ponto e vírgula. Declarei aí uma variável. Ou struct aluno, né? Se eu não estou usando o typedef, que é outra coisa que vocês vão ver depois. Mas struct aluno Pedro. Aí vai ter o Pedro.nome, que é o campo nome do Pedro. O Pedro.idade. O Pedro.matrícula. E assim por diante. É isso que a gente vai ter na linguagem C. Tá? Beleza. Então, só para eu concluir um pouquinho sobre Claro, vamos embora. Não estou fazendo nada. Tipo assim, tem uma maneira de fazer tratamento de exceção em C? Porque eu estava pesquisando, estava com dificuldade de encontrar. Não. Não existe também? Não, explicitamente não. C é uma linguagem bem baixo nível, da década de 70, né? E eu acho que de propósito, né, e eu gosto desse princípio, eles tentam deixar a linguagem a mais simples possível. Então, é uma linguagem muito simples que tem poucos recursos, esses recursos novos. Tratamento de exceção, inclusive, é uma coisa que veio, né, eu não sei, eu não estudei isso aprofundadamente, mas veio muito com orientação a objeto, sabe? Então, esse tratamento de exceções, se você quiser fazer algo parecido em C, você tem que fazer, ó, na unha. Você vai ter que botar seus ifs bonitinhos lá, Nossa. tá? É na unha. Não tem como você mandar um try, se vira aí, se não der, um catch ali e imprime e sai embora feliz. Não, é tudo na unha. Inclusive, e muito porque também, né? Como é uma linguagem muito baixo nível, o controle que você tem sobre o computador é muito alto, né? De direto na memória. Então assim, exige um cuidado maior da parte do programador. Então, até é bom que você tenha esses ifs ali na mão e não tente fazer qualquer besteira, tá? Não, beleza. Beleza? Não, então, mas é porque uma Pode dúvida falar. é o que vem Não, na minha vamos cabeça. lá, vamos conversar. Já que não tem essas funções, assim, que nem você estava dizendo, esse tanto aí que a gente já conseguiu citar aqui, qual que é a vantagem do C, assim, tipo, para o usual hoje em dia? Além de ser para aprender. Bem, além de aprender, eu acho que é uma boa linguagem para aprender, tá? Agora, depende do que você chama. Por exemplo, vamos pensar, você tem várias métricas, a gente pode conversar aqui, tá? E Vitor, você também está liberado para conversar conosco aqui via voz, se você quiser interferir, porque, né, a gente está aqui só batendo papo. Existem várias métricas para você avaliar uma linguagem de programação, tá? Uma delas é o que você falou, é uma linguagem boa para o aprendizado do aluno, de forma didática, para você introduzir conceitos de computação, de arquitetura de computadores e tal. Talvez C seja a linguagem que nessa métrica seja a melhor, tá? Top lá, a top das top. Tá? A discussão, claro, tem gente que acha outra coisa, mas eu, por exemplo, considero a melhor. Uma outra métrica é quantidade de recursos que a linguagem oferece. Então, a linguagem de tratamento de exceção tem classes, ela tem tipos dinâmicos, diversos outros, né? E a gente pode sair elencando esses recursos para as linguagens de programação. Como é que está C de acordo com essa métrica? De acordo com essa métrica, C está muito ruim, está lá embaixo. Não tem recurso quase nenhum. Tá? Vai perder para diversas outras, inclusive C++. Vai perder para o Java, vai perder para Python, entre outras. E aí você pode pensar em outras métricas. Por exemplo, simplicidade. Uma métrica que é a simplicidade
ou facilidade de manutenção, tá? Ou o quão gerenciável ficam os códigos, o quão entendível são os códigos, fáceis de ler. Tá? Talvez C tem menos recursos que C++, com certeza. Mas C++, na minha opinião, é uma linguagem que eu acho muito difícil de manter, sabe? É uma linguagem muito ruidosa. Para você conseguir alcançar todas as funcionalidades dela, né? Envolve algumas expressões ali que eu não acho muito legais, não. Acho difícil. Você pega um código C++ bruto, daqueles de produção, eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de entender. Enquanto que a linguagem C, por ser mais enxuta, ela é muito fácil de você manter ela, entender, gerenciar. Tá? Vitor, pode falar. Fala o que você quiser aí. Um exemplo rápido é que o Windows, o Linux, o Mac, o Java, o Python, todas as linguagens de hoje que não são, que são interpretadas, elas são escritas em C. Você está Exatamente. usando C agora, usando qualquer celular, computador, o que você quiser usando agora, você está usando C, eu te garanto. Então o C normalmente é para esses dispositivos que todo mundo usa. Exatamente. Né, isso por quê? Porque código em si é muito rápido, é muito simples e qualquer dispositivo consegue rodar, tá? Programas feitos em C. E faz um programa em Java, por exemplo. Ah, não, meu código aqui é em Java. Você acha que você consegue rodar Java fácil em qualquer máquina? Você sabe que não, né? Você vai ter que provavelmente instalar como é que é? Aqueles JVM, máquina virtual Java, instalar não sei o que, vai faltar um pacote. Python é a mesma coisa, você tem que rodar um script Python, por exemplo. Aí tem as dependências Python, que é uma coisa, tem uma chatice. C não, meu caro. C é diretão, né? Então você montou um exe, compilou as bibliotecas, manda para quem que você quiser e mete bronca, tá? Mas não existe, tipo assim, nem você tá aí falando que tipo, ele compila em qualquer lugar, assim, mas, por exemplo, não existe tipo, compilador comum, assim, que compila C, C++, C Sharp, não por ser... Não, sim. Normalmente Teoricamente eles é C, ué. compilam tudo. Não, o C, C++, C Sharp, eles, né, são linguagens que são extensões da linguagem C. Então, é tudo junto, tá? E aí, a escolha de você usar os C++ em detrimento da linguagem C é porque C++ tem mais recurso, tá? Só que quando você está usando os recursos de C++, como classe, listas encadeadas, vetores e tudo mais, você vai pensar o que você vai pensar, você fala assim, meu Deus do céu, esse negócio é muito chato, isso aqui é muito difícil de programar. Eu estou gastando muita linha de código para fazer umas coisas que, se eu mudar para Java, se eu mudar para Python, eu não vou perder tanto tempo com isso aqui. Então, deixa eu ir lá para o Python. Então, eu sofri muito mesmo. Com C++, qualquer coisinha ficava enorme, assim. Exatamente. Então, tem mais recursos que a linguagem C? Claro que tem, tá? Mas quando você usa esses recursos, a usabilidade deles não é tão agradável. Eu não gosto. E aí, quando a gente imediatamente pensa, não, eu quero usar adicionar, quero usar uma hash aqui, não, não tá legal, eu tô tendo que lidar com tanto de problema que em Python, que em Java, eu não teria essa preocupação. Então, deixa eu migrar para outra linguagem. Aí, a linguagem em si, você não tem esse tipo de competição, tá? Então, quando você está na linguagem C, você sabe que você tem poucos recursos. E, ao mesmo tempo, você sabe que você vai ter controle total sobre o seu computador. Tá? Da mesma forma com o C++, tá? Mas com a linguagem mais enxuta, e por você usar menos recursos, a linguagem é mais simples. Um pouco um paralelo, tá? De você falar. Talvez seja uma comparação um pouco injusta, tá? Mas o alemão, por exemplo, tem mais recursos que a linguagem inglês. Então, você consegue escrever as palavras em alemão, elas são mais ricas, né, e etc. Mas é muito mais difícil de você aprender. Tá? A linguagem inglesa é uma linguagem mais enxuta, mais simples. Tem todos os recursos? Não, mas é fácil de aprender, é fácil de manter, de comunicar. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Tá? Lucas, pode falar.
Igual o Brendo tinha falado mesmo, já que ninguém tem dúvida, eu vou perguntar uma coisa Lógico, vamos lá, aqui sobre é bate-papo. aleatória. Teve uma questão na prática 4, que era prática 4. da sequência de Fibonacci. Beleza, deixa eu abrir ela aqui. Prática 4. Fibonacci, beleza. É a questão... Eu acho que é a 13. 13, beleza. Enésimo Fibonacci. Uhum. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Beleza. E aí? Nessa aí, eu resolvi usando o array. Sim. Só que eu percebi duas coisas. Se eu usasse ela só como int, como falou aí, eu só consegui fazer ela e ter precisão até o 47º termo. Eu fiquei testando por no calculador. Só que se eu usasse o unsigned long, eu teria precisão dobrada, né? Então foi até o 94º termo, usando o array. Eu teria como aumentar a precisão disso de outra forma, mesmo usando array, alguma coisa assim? Porque eu pensei em usar array porque faz mais sentido você querer ter acesso a a lista inteira até aquele termo, né? Você computa tudo e vai embora, né? Se você realmente não vai conseguir precisão, porque é um int, né? Um int tem 32 bits, então tem um número máximo, é 4 bilhões e alguma coisa. E a sequência, ela cresce. Quando ela passar desse número de 4 bilhões, ou o limite lá do unsigned long, né? Que é 2 elevado a 63, também acabou, né? Não tem mais como representar esse número. Aí você tem duas alternativas. Na verdade, você tem uma alternativa só, se você quer um número maior. Você vai ter que criar uma estrutura do tipo Big Int. Sua. Então, vamos lá. Eu gosto de pesquisar aqui, minha câmera não está deixando eu ver, ó. C Big Int. Big Integer. Vamos ver se tem uma Big Integer em si. Tá? Então, aqui, ó, você vai encontrar algumas discussões sobre implementações de estruturas, tá? Não sei se nem existe, porque eu não fui a fundo nisso, mas é uma boa query para o seu Google, tá? Em que você vai ter estruturas particulares para manipular esses inteiros gigantes. Só que, provavelmente, muito provavelmente, nessa linguagem C, você não vai conseguir fazer operações com ela. Então, essas operações de soma e subtração que você faz para calcular esses próximos números do Fibonacci, eles não vão poder ser feitos diretamente com essas estruturas. Você vai ter que ter uma operação sum, né, ou soma, desses dois big ints para você destrinchar esse, que vai ser provavelmente um array ali do inteiro, tá? Para computar dígito a dígito, aquela coisa toda. Então, é isso, infelizmente. Tem um limite, a gente tem esse limite, né? E vamos ter que se contentar com ele. Ou então a gente parte para um mundo mais complicado, que não é o que eu quero de vocês em PDS-1. Fique à vontade para explorar, para brincar com isso, vai ser legal para você, se você gosta, tá? Mas aqui é o int mesmo, esse valor é o máximo que a gente vai conseguir ter e ponto final, tá? Aqui o mais importante desse exercício aqui, na verdade, é você treinar laços, que pelo jeito você já sabe programar, né? Você está usando array, é treinar os laços e treinar essa lógica, o número de operações que você vai colocar, né? E quais operações você vai colocar ali dentro do seu laço para computar cada um desses elementos da sequência. Beleza? Beleza. É que eu fiquei, tipo, será que só vou conseguir até isso mesmo? Que infelizmente. Eu nunca tinha usado a array em C, então, tipo, ia meio confuso, né? Então... Lembra que o limite do Fibonacci não é por causa do array, tá? O limite é por causa do int mesmo. Então, é o int que não chega lá no valor maior que 2 elevado a 31 ou 2 elevado a 63 no unsigned long. Beleza? Beleza, valeu. Falou.